Bom dia a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos hoje aqui na nossa Faculdade de História, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás. É com muita satisfação que, antes de saudar o professor Luiz Felipe, eu saudo a todos vocês por terem optado num dia de recesso universitário vir até aqui acompanhar a conferência do professor Luiz Felipe. A gente se sente muito lisonjeados em poder tê-los todos aqui. E eu lembro a vocês que essa é a jornada de encerramento de um ciclo de conferências chamado Mundo dos Portugueses, que o programa de pós-graduação em História organizou durante o ano de 2015. Nós tivemos no primeiro semestre a professora Manuela Mendonça, da Universidade de Lisboa, que nos falou um pouco sobre o Império Português no século XV. Depois, o professor João Paulo, do CHAN, que nos deu um minicurso sobre a expansão portuguesa na Ásia no século XVI. Mais recentemente, o professor Fernando Pimenta, da Nova de Lisboa, que falou sobre o mundo lusófono africano. E, desde o início, nós havíamos pensado como nós faríamos a abordagem desse assunto relacionando ao Brasil, não é? E, inicialmente, havia um pouco, eu estava um pouco desinteressado em trazer alguém que falasse de um mundo português territorial, ou seja, que se formou em supostas fronteiras internamente existentes desde sempre. E, obviamente, que isso imediatamente sugeriu o nome do professor Luiz Felipe de Alencastro, que vocês sabem muito bem, tem um trabalho um trabalho maravilhoso que pensa a formação do Brasil numa intersecção com o Atlântico Sul e com o mundo africano. Então, é com um imenso prazer, com imensa satisfação, que nós recebemos hoje aqui o professor Luiz Felipe, que dispensa apresentações. Todos vocês conhecem seus trabalhos, todos vocês conhecem um pouco da sua trajetória, mas eu apenas lembraria que o professor Luiz Felipe é professor titular da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e que durante muito tempo ele foi professor emérito na Universidade de Paris, na Sorbonne. Não vou relatar para vocês a lista de universidades estrangeiras nas quais o professor Luiz Felipe foi professor visitante, mas apenas vou lembrar a vocês que ele, além de ser autor de inúmeros artigos, inúmeros capítulos de livros e inúmeros livros, ele é autor de 2 livros que nós, historiadores, consideramos já, eu acho que não seria exagero dizer, clássicos da nossa historiografia. O primeiro deles, vocês sabem, é o Trato dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul, e um outro livro que, na verdade, ele organizou, que é a História da Vida Privada no Brasil, que também é um texto de referência para todos nós, historiadores. O título da conferência do professor Luiz Felipe é Brasil e África no Atlântico Sul, e eu passo a palavra a ele, agradecendo mais uma vez a sua presença e podendo contar sempre com o seu retorno aqui ao nosso programa. Obrigado, professor. Bom, obrigado, professor Marlon, e todos os colegas da direção do departamento e da universidade que me convidaram. Obrigado a vocês todos de estar aqui nesse dia de recesso. Eu tenho uma ligação afetiva com a cidade. Eu morei aqui no começo dos anos 60, a família do meu pai nasceu em Goiás Velho e depois eu fui pelo mundo afora, mas então é com prazer que eu estou aqui de novo. E a perspectiva que eu queria situar nessa fala, primeiro só uma precisão: eu sou professor emérito da Sorbonne há pouco tempo. Na realidade, eu era professor catedrático antes, e emérito lá, só para explicar, não é um título de honra só, é que você tem a obrigação aí de conduzir até o fim os seus doutorandos. E eu vou justamente agora em dezembro, que tem 2 teses lá de doutorandos meus que acabaram a tese. Para dirigir tese depois de estar aposentado, você tem que ser emérito, senão não pode. Enfim, era um detalhe. E o fato é que eu
queria colocar isso nessa perspectiva atlântica. Para dizer uma coisa, em primeiro lugar, o problema todo da história do Brasil que faz da singularidade da transição do Brasil colônia para a independência. O que aconteceu? Aconteceu que a América Portuguesa foi o único agregado colonial que não se fragmentou. Os 4 vice-reinos espanhóis viraram 20 países, a América Inglesa virou vários, nas Antilhas e, sobretudo, o Canadá e os Estados Unidos, lado a lado. O Canadá, na Constituição de 1985, que é a mais recente do Canadá, ainda reconhece a Rainha Elizabeth como soberana do Estado. É uma coisa meio singular no Commonwealth. A América Francesa sumiu, porque venderam a Louisiana para os Estados Unidos, perderam o Quebec para a Inglaterra, ficou a Guadeloupe, a Martinique e a Guiana. E a América Espanhola, nas Antilhas, Cuba foi tomada e Porto Rico pelos Estados Unidos. Então, a América Portuguesa é o Brasil. Isso dá, então, de cara uma ideia de uma continuidade que falseia a perspectiva do período colonial. Por quê? Porque a gente aprende, eu fiz o primário e o secundário no Brasil, provavelmente vocês ainda aprendem tudo, que Cabral descobriu o Brasil com tudo que está dentro já, até com a fronteira de Tocantins já preparada, Acre. E se amanhã tiver um novo estado, como estão pensando a fazer em Solimões, aí também as crianças vão aprender que Solimões, Cabral já tinha descoberto, não é? E dá essa ideia, então, que já tinha ideia de nação desde o começo. Tem gente que tem muitas teses que falam de literatura brasileira que começam no Anchieta, que na realidade escrevia em tupi na praia para os caranguejos, porque ninguém lia em tupi, os índios não liam tupi. E isso, então, transforma... Você tem um livro de Eduardo Bueno, Brasil à Vista, não é? Brasil à Vista, não é? Ora, até meados do século XVII, Mazarin, que era o primeiro-ministro da França, de Luís XIII, já falava da Ilha Brasil. Eles ainda tinham ideia, na chancelaria Europa, que era uma ilha, porque havia essa ideia ainda que vinha da geografia antiga, que os rios se juntavam nos outros e que o Amazonas devia se juntar com o Rio da Prata num ponto qualquer, que não está totalmente errado, porque tem o Pantanal lá atrás que faz a junção. Mas o fato é que a ideia de território é uma ideia do século XIX, a ideia de nação. Imediatamente depois de que houve a tomada do Maranhão, aliás, por circunstâncias da diplomacia europeia, porque a coroa espanhola forçou os franceses a sair do Maranhão. Isso já é contado no Brasil como se houve expulsão dos franceses. Os franceses foram embora porque havia um acordo com a coroa espanhola, e foi criado o Estado do Grão-Pará e Maranhão em 1624, que era outra coisa, que começava não no Grão-Pará e Maranhão, mas que começava na Ponta dos Touros, no Rio Grande do Norte, que incluía, então, uma parte do atual Rio Grande do Norte, o Ceará inteiro, Piauí, Pará e Maranhão, isto é, a Amazônia inteira. E isso era um país, uma colônia totalmente autônoma com relação ao governo da Bahia. Aliás, só para ilustrar essa divisão,
territorial, essa partilha. Em 1676, vocês sabem que o período que Portugal ficou submetido à coroa espanhola, de 1580 a 1640, terminou numa guerra de independência de Portugal contra a Espanha. A guerra só acabou em 1668, quando a Espanha reconheceu os Bragança como soberanos legítimos de Portugal, e foi aí que o Papa reconheceu também a coroa portuguesa como o soberano legítimo de Portugal. Nesse período de 28 anos, nenhum bispo foi nomeado no Brasil, porque o Papa não reconhecia, no Brasil não, em Portugal e no Império inteiro. Então, as dioceses ficaram todas vazias, e porque os bispos morriam, não havia renovação nenhuma, porque o Papa não reconheceu o rei de Portugal como soberano legítimo. Ele era um rebelde ao rei da Espanha, e nessa época a Espanha dominava totalmente. O Papa, não só o Papa, dominava totalmente, territorialmente, a Itália. Milão pertencia à coroa espanhola, a Sicília e Nápoles também, e Roma era ocupada por tropas espanholas. Então, o Papa não fazia nada que desagradasse a Espanha, e, evidentemente, o reconhecimento de Portugal ficou suspenso. Quando o Papa Inocêncio XI, então, resolveu refazer as dioceses, e o Brasil tinha crescido, tinha havido a expansão do gado no norte, tinha havido um desenvolvimento depois da agricultura também, canavieira no Nordeste. Eles criaram aí o Bispado da Bahia, virou arcebispado, é a fundação do arcebispado. E foi criado um bispado em Olinda e um no Rio de Janeiro. Antes só tinha um bispado na Bahia, e mais um em São Luís. Aí vejam bem, o que o Roma e o papado, que eram o maior centro diplomático do mundo, a instituição europeia que tinha uma visão planetária, que tinha os arquivos do mundo inteiro e que tinha uma visão geopolítica da cristandade, como é que eles dividem essas dioceses? O arcebispado, o novo bispado do Maranhão e do Pará, sediado em São Luís, ficava dependente do arcebispo de Lisboa, porque a navegação era muito mais fácil para ir para lá. O arcebispado da Bahia ficava com autoridade sobre a diocese de Olinda, do Rio de Janeiro, e de Angola e Luanda e de São Tomé. Em outras palavras, isso era um espaço unificado, por razões óbvias. O arcebispo precisa receber e ter contato com os bispos das outras dioceses, tem que ir de navio, se não dá para ir e voltar para o Maranhão facilmente, porque a ida era fácil, a volta era muito complicada. Eu já vou mostrar aqui nesse mapa que eu vou, em seguida, explicar para vocês de onde vem. Tem um mapa aqui dos ventos do Atlântico Sul. Então, esse os ventos e as correntes do Atlântico Sul. A flechinha vermelha são os ventos, a azul são as rotas de navegação. Vocês veem que aqui, isso é o estado do Grão-Pará e Maranhão. Aqui tem uma bifurcação das rotas, o vento aqui vai para cima e aqui vira para baixo. Essa é a corrente do Brasil, essa é a corrente da Guiana. Em outras palavras, era fácil chegar até São Luís, mas para voltar tinha que ir lá em cima e fazer a volta.
enquanto que a ida da Bahia para Angola era quase uma autoestrada de ida e volta. Isso, então, é fundamental. E isso, vou dar um outro exemplo. Raposo Tavares, quando sai de São Paulo para ir para o sertão, para o norte, por aqui, passou pela Bolívia, na chamada Bandeira dos Limites, ele sobe, eram 2.250 bandeirantes e teria talvez 2.000 índios, eram dois grupos separados. Eles chegaram no Rio Amazonas, foram até Belém, encontraram o padre Antônio Vieira, o único relato que a gente tem, o padre Antônio Vieira foi falar com eles, e para voltar para São Paulo, Raposo Tavares teve que ir a Lisboa e voltou para São Paulo. Eu não pode voltar, não tinha navegação. Ou voltava a pé, levava mais de 3 anos, ou dava a volta por cima. Isso era a realidade do Brasil. Isto é, não tinha Brasil. Tinha espaços enclaves coloniais no litoral, enclave, uma feitoria aqui, um bando de gente ali, outro bando de gente lá, e havia essa proximidade muito grande com a Angola, com a África e essa longura da Europa. Isso vai resultar no mapa anterior que a gente viu há pouco. Não. Que foi esse mapa que eu mostrei, e que eu não sei onde está aqui, mas, enfim... Onde é que é? Ah, sim. Esse mapa inicial, que vai mostrar, isso está em... Esse site chama Slave Voyage. Vocês põem Slave Voyage aí no Google, acha. É o Transatlantic Slave Trade Database. É um site aberto, feito por equipes e equipes de pesquisadores, de geógrafo, de meteorologista, de demógrafo, que trabalham nisso há 30 anos e, na realidade, consolidaram dados que existem há 150 anos. Eu posso falar disso depois. Paradoxalmente, hoje, a gente tem uma ideia muito mais precisa do número de africanos que entraram no Brasil do que do número de portugueses. Por quê? Porque os africanos eram mercadoria. Então, isso deixa registro, ou diretamente ou indiretamente, através das taxas que eles pagaram. E eu vi esse trabalho descomunal, fantástico, durante 30 anos, e essas estatísticas estão nesse site, Slave Voyages. E é a única estatística confiável que existe. Todas as outras estatísticas que vocês lerem, inclusive as que estão no meu livro, estão obsoletas. Eu estou fazendo uma nova edição, justamente retomando essas estatísticas que agora se estabilizaram e são definitivas. Mas a ordem de grandeza é essa aqui. Esse mapa dá para ver os vários circuitos de tráfico negreiro. Tem esse tráfico aqui e aqui, que a gente chama do chifre da África. O chifre da África é a Etiópia e a Somália, aqui, essa região geográfica, que vai para o Médio Oriente. Era um tráfico que continua. Tem esse tráfico aqui, que é um tráfico que começou no século IX e acabou no século XX só, que é o tráfico transsaariano. E tem o tráfico atlântico, que isso aqui está na ordem do tamanho, está na proporção, que é esse volume gigantesco que durou 300 anos. Vocês vão ver aqui que o Brasil apanha 43% do total do tráfico negreiro. Para os Estados Unidos vão 400 mil só. Por que tem tanto negro nos Estados Unidos? Porque depois houve uma migração das Antilhas para lá, das Antilhas britânicas e das outras Antilhas, haitiano, cubano, jamaicano, que foram para lá ao longo dos 200 anos. Mas da África mesmo vem muito pouco. Depois vem Cuba, Jamaica, São Domingos, que é Haiti,
E o Brasil? Se você pegar isso concretamente, você vai ver, as estatísticas mostram, a viagem entre a África e o Brasil era 40% mais próxima do que a viagem das Antilhas ou da América do Norte para lá. O que vai explicar uma característica do tráfico negreiro brasileiro, ele é bilateral. Eu sei que tem muito livro que ainda fala de tráfico triangular, não é, está equivocado. O tráfico triangular é aqui, no Atlântico Norte. O tráfico brasileiro é totalmente bilateral, quase totalmente. 95% dos navios que entraram com africanos nos portos brasileiros ao longo desses 300 anos, saíram dos portos brasileiros. Então era navio que saía do Rio de Janeiro, de Recife, da Bahia, de São Luís, e ia para a África e voltava. Às vezes eram navios portugueses, mas primeiro tinham parado aqui, por causa desse sistema de navegação. O que dá uma conta mais ou menos assim: o número de africanos entrados no Brasil, 4.800.000, é 6,5 vezes o número de portugueses entrados até 1850. Para cada português que entrou de 1550 a 1850, entraram 6,5 africanos. Então, nós somos uma nação, uma colonização luso-africana. Os africanos também eram estrangeiros aqui. E majoritariamente luso-africano. Onde é que aparece isso de novo? Agora, em 2010. O censo de 2010 dá de novo uma maioria da população se declara afrodescendente. Mais de 50%, o censo de IBGE. Por quê? Porque a população branca, a taxa de fecundidade declinou, o impacto da imigração maciça acabou há muito tempo, europeia, e a população negra também declinou, mas menos rápido que a taxa de fecundidade e o número de nascimento do que da população branca. Isso, então, nós hoje temos a maior população de origem africana fora da África. O Brasil também tem a maior costa atlântica, é um país que tem a maior costa atlântica. Não tem nenhum outro país do Atlântico que tenha uma costa tão longa. E, então, há esse envolvimento com o tráfico negreiro com a África, que dura 300 anos. Eu trabalhei muito com João Monteiro, que vocês sabem, era um colega que faleceu de maneira dramática, que era o grande especialista em história indígena. Nós trabalhamos no SEBRAP, e ele sempre... Eu sei que aqui tem uma licenciatura de indígena, e é um tema que nós discutimos bastante. Primeiro, a população indígena do Brasil, o que corresponderia ao território brasileiro, a gente não tem muita ideia, não tem como ter, mas o único estudo sistemático que foi feito é o livro de um inglês que chama John Hemmings, que se chama Red Gold. É absurdo que esse livro nunca tinha sido traduzido no Brasil. Prova um pouco o desleixo que essa coisa é tratada. Mas ele fala de 2.400.000 índios vivendo no território da América Portuguesa. No território. Eu estou falando de 4.800.000 africanos entrando no enclave colonial. O impacto é muito maior, não é? Isso é uma coisa que tem que ser vista. Eu, às vezes, lá na França, vinham colegas do Quebec, que são muito bem tratados lá na França, porque a França sempre teve ideia que o Quebec era a única colônia deles na América branca, porque eles renegam um pouco o Haiti, que, embora seja o único país francófono independente, e a primeira república negra, eu digo renegam assim, em geral, não é? Estou falando
de maneira um pouco superficial. Mas o fato é que o Quebec tem um grande prestígio lá. Como vocês sabem, é um estado federado no Canadá. E vêm os colegas muito lá na universidade onde eu dava aula e ficavam comparando. Mas foram o número de franceses que foi para o Quebec é parecido com o número de portugueses que iam ao Brasil nessa época. Eu digo, mas a conta está errada, porque o francês que ia para lá, para o Quebec, ia ele, casava lá com a órfã lá, e tinha 4, 5, 10 filhos e acabou por aí. O português ia sozinho, comprava 80 africanos, então dava um impacto dele na colônia é muitíssimo maior. São 81 pessoas, ou 100, ou 50, que vão junto. Quando você está num sistema escravista, o impacto no território é muito maior do que uma colonização isolada camponesa na América do Norte. Então, qual é o impacto, então, sobre a história indígena? O impacto e isso é um equívoco, no meu ponto de vista, eu posso me explicar melhor, estudar a história indígena separada da história da escravidão. A história indígena, ela está sempre atravessada pela problemática da história da escravidão. E os indígenas também foram vítimas do tráfico negreiro, porque, na medida que há esse fluxo contínuo de africanos chegando, sobretudo depois da retomada de Angola em 1648, por Salvador de Sá, quando Portugal e os colônios do Brasil retomam o controle de Angola, Luanda será o maior porto negreiro da África e o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas. Não é pouca coisa. Quando eu disse isso lá em Portugal, numa conferência que o João Paulo Costa me convidou, eles não gostam que se diga isso em Portugal, e vem com aquele argumento que eles próprios, mas os outros vendiam. Os outros vendiam, e daí? Quem comprava? Os outros vendiam, é problema lá deles resolverem hoje na história nacional deles. O problema é quem comprava nessa dimensão que está aqui. Porque tem gente ainda hoje vendendo criança na Tailândia, ou talvez num estado pobre da Amazônia, ou na África, se quiser. E aí isso dá direito de ir lá comprar? É um argumento totalmente primário. E o fato é que aqui havia companhias de comércio, acionistas, e era um grande negócio, um dos grandes negócios era o tráfico negreiro, e essa injeção de africano no Brasil passou a tornar, sobretudo na segunda metade do século XVII, a mão de obra indígena, mesmo escrava, dispensável. E o melhor retrato disso é o livro do John acaba com o declínio dos bandeirantes, não é? Os bandeirantes em São Paulo têm aquela economia, e isso é uma tese que ele fez nos Estados Unidos, é típico de tese fora. Para você fazer uma tese numa sequência histórica, você tem que saber como começa e como acaba. Tem que explicar direito por que acabou e qual foi a sequência. Se você só estuda um assunto e tira uma espécie de gaveta, um nicho de uma sequência histórica, você é capaz de perder a perspectiva histórica. O que aconteceu com essa economia bandeirante? Ela criou essa produção de trigo e de trabalho escravo indígena em São Paulo para fornecer o Nordeste, na época que os soldados que chegavam para lutar com os holandeses não tinham trigo, que era o que se plantava em São Paulo, e alimento europeu, e carne de gado e de porco que ia do sul. Mas, quando restabeleceu a ligação com Portugal, que os holandeses foram expulsos, São Paulo ficou pendurado na brocha, porque aí não tinha mais mercado para a economia de alimentos, para a produção de alimentos que ele estava habituado. E o que aconteceu? Esses bandeirantes, que antes iam atacar o sul para trazer índio escravo das missões jesuítas, o Guairá,
viraram jagunço, foram para o norte, onde viraram jagunço e matador bugreiro de fazendeiro de gado do Vale do Rio São Francisco, ou para atacar quilombo. É a história do Domingos Jorge Velho. O Domingos Jorge Velho já estava no Nordeste, não foi chamado, já estava, aliás, no Piauí, porque estava atrás de índio lá, tinha ido se instalar, e foi recrutado pelo governador com os paulistas. Aliás, fundaram eles depois, perto de Recife, a cidade se chama Paulista, quem conhece Pernambuco sabe. Isso é uma cidade fundada por esses bandeirantes que vieram atacar Palmares. Eles viraram matador de índio, atacante de quilombo, de Palmares e outra região. Por quê? Porque os índios atrapalhavam a expansão do gado. Não era nem para capturar índio para trabalhar, isso já tinha africano que os fazendeiros estavam trazendo de Angola. Era para exterminar as tribos. Uma palavra que existia aqui em Goiás e no Mato Grosso chamava apagar a aldeia. Apagar a aldeia. Apagar a aldeia é chegar lá e matar todo mundo. Então, os índios, e as primeiras guerras de exterminação de índio é a Guerra dos Bárbaros, que começa justamente na segunda metade do século XVII, lá no norte, do sertão da Bahia até o Maranhão. Uma série de conflitos chamado a Guerra do Bárbaro, onde há uma ordem de um governador português que eu vou citar de cabeça, e por um comando que tinha atacado uns índios no Açu, lá no Rio Grande do Norte, dizendo: não consinta vós mercê que se guarde em vida nenhum bárbaro para ser escravo, todos devem ser degolados. Degolaram 500 sujeitos ali, na sequência dessa ordem. Então, e os índios são também vítimas da escravidão negra, é isso que eu queria dizer. Você tem que estudar junto. A lei pombalina, que vai alforriar, vai garantir a liberdade dos índios no Pará e no Maranhão, que criou o diretório em 1755, depois 1759 generalizou para o Brasil, é a lei que vai criar a Companhia do Grão-Pará e Maranhão para trazer escravo da Senegâmbia, daqui do Senegal e do Gâmbia, para o Pará. Esse mapa está incompleto, porque é um mapa global, mas tem um fluxo de escravo de africano que vem da Guiné-Bissau para São Luís e para Belém. É a segunda Companhia Pombalina, criada na segunda metade do século XVIII. Essa companhia foi criada dentro do esquema seguinte: você expulsa os jesuítas. Os jesuítas estão fazendo uma cortina entre a gestão da metrópole e a população indígena, e não deixa os índios entrar no mercado de trabalho, eles exploram para eles. Tira os jesuítas fora, confisca as fazendas, confiscam a fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde tem a base aérea, que é a maior fazenda de escravos da história moderna, tinha 1.200 escravos. Os jesuítas, com mecanismo de herança, eles foram acumulando bens, sem contar umas tribos de índios que também trabalhavam lá, de trabalho compulsório para eles. Isso é um dado que se tem muito preciso, porque na expulsão ela foi nacionalizada. E aí foi um administrador régio que fez o inventário dos bens. Tinha também muita fazenda no Piauí. A ilha de Marajó inteira era dos jesuítas, tinha 500 mil cabeças de gado na ilha de Marajó, e que foi tudo isso confiscado. Mas na Amazônia inteira, no Grão-Pará e Maranhão, o que aconteceu foi isso: expulsa os jesuítas, vai controlar os índios aí vão fazer estrada, e quem vai trabalhar aí para exportar produto novo, que era o cacau, arroz branco, algodão, em vez de colher cacau no mato, vai plantar cacau, em vez de comer aquele arroz vermelho que nascia lá na Amazônia, que os europeus não dava para exportar, vai plantar arroz branco que vem da Carolina, aquele arroz branco, esse é arroz que nós temos aí, de origem asiática, e vai plantar algodão.
Isso foram os africanos. Esse é o processo, quer dizer, a garantia de liberdade dos índios no começo, na perspectiva da coroa, era a chegada dos africanos. Mas, no processo dos colonos, ao contrário, os africanos faziam o trabalho todo e os índios atrapalhavam a expansão do gado. E aí houve essa destruição inteira que Capistrano de Abreu passa meio batido. O livro Capítulo História Colonial é um livro que introduz a história interna do Brasil, esquece que Angola existiu. E eu vou um pouco avançar agora para dizer que 1850 é uma coisa muito curiosa, porque quando houve a descoberta do mundo, no século XVI, teve 3 espaços que foram criados, marítimos, não é? 4. Um foi o Atlântico Norte, que é a descoberta de Cristóvão Colombo, a ligação que há na América do Norte e nas Antilhas com a Europa, que é uma ligação muito mais perto por causa desse mesmo sistema de ventos que eu mostrei. Eu vou voltar só, eu não vou ficar passando o mapa porque isso atrapalha um pouco, mas se vocês quiserem ver, o sistema de ventos e de navegação é o inverso. Aqui, no norte, gira em torno dos Açores. Aqui, gira em torno da ilha de Santa Helena. No norte, gira no sentido do ponteiro do relógio. No sul, gira no sentido contrário. Por causa do efeito do magnetismo do Polo Norte. Né? Vocês sabem, se não sabem, podem ligar hoje para alguém que mora no hemisfério norte. Abre a torneira aí. A água gira no sentido do ponteiro, quem está no hemisfério norte. Aí vocês abrem a torneira em casa, vão ver, ela gira no outro sentido. É isso que dá esse sistema de vento diferente e que vai aproximar a América do Norte. Então, esse espaço se cria com um subespaço, que é o Caribe. O Caribe é um mar totalmente colonial, porque não tinha asteca, não tinha inca, não tinha ninguém, não tinha navegação ali dominante. Existia só coisas de uma ponta da ilha para outra, mas não atravessavam. O sistema de corrente ali é muito complicado. E foram os europeus que chegaram, criaram esse espaço e ficou europeu até hoje. Não é? Europeu, eu digo, e das nações independentes, mas ainda um pouco europeu, porque a França tem 2 colônias lá, ou 3. Colônia não, departamento, território. A Guadeloupe era colônia até 46, Guadeloupe, Martinique e a Guiana. A Holanda tem Curaçao e a Inglaterra tem vários lugares ainda que dependem diretamente da coroa britânica, as Ilhas Caimão, por exemplo, que são o centro financeiro. Você tem um outro espaço que não está aqui, que esse não era um espaço colonial, que é o Oceano Índico. No Oceano Índico, Vasco da Gama chega primeiro na África Oriental, onde é hoje a Tanzânia, em Melinde, e lá ele contrata ou obriga, ninguém sabe, um piloto muçulmano a ajudar ele a ir para Goa. Ele não dirigiu, ele não foi a Goa. Ele embarcou um piloto em Melinde que levou ele até Calicut, na primeira viagem. O fato é que ali eles não eram potência dominante, eles ficavam quietinhos, porque tinha a frota turca, otomana, que estava do lado de cá também, tinha a frota dos mogóis, a frota dos marathas, tinha a frota árabe. Ali eles não se metiam a besta, eles ficavam quietos, ganhavam, perdiam, eram expulsos. E só houve hegemonia europeia no século XIX, com a marinha inglesa, que entrou de gunboat, de canhoneira. A Royal Navy aí limpou ali aquilo. Eu dei aula em Abu Dhabi, porque tem um campus da Sorbonne lá 3 anos seguidos. É muito interessante que 1808 é também a data que a Royal Navy invade lá e toma aquela zona toda. Eles ficaram só independentes, os Emirados e Oman, toda aquela zona, em 1970. Aliás,
Hoje saiu a Marinha Inglesa, está a Marinha Indiana lá também, de novo, porque a Marinha Indiana é que controla todo o Índico hoje. Então, você tem duas situações distintas. No Caribe, os europeus estão sempre presentes, um mais importante que os outros. No Índico, eles não são importantes, ficam importantes depois, eles dividem o espaço com marinhas indígenas lá da região. E no Atlântico Sul é um espaço colonial total, essa ligação do Brasil com Angola. No Atlântico Norte também, e isso acaba com a independência americana. Mas no Atlântico Sul, isso se prolonga depois da independência do Brasil até 1850 e acaba abruptamente. Acabou, bum, acabou. Não tem isso. Nos outros lugares, substitui. Em vez de fazer tráfico de escravo no Oceano Índico, eles fazem tráfico de marfim, de outras coisas, e de pimenta, e de cravo. Tem toda uma sequência de outras commodities que entram no circuito. A relação entre o Brasil e a África acaba no dia que o último navio negreiro desembarca, que é em 1854, no sul do Rio de Janeiro. E depois teve um em 1856 em Pernambuco, lá na Praia das Galinhas, que é um lugar turístico agora. Isso, então, acabou. E a ligação, o Brasil, então, vai se fechar na sua própria história e vai retomar esse contato com a África, que só no século XX, depois das independências dos países africanos e, particularmente, dos países da África lusófona. Antes, eu queria dizer, eu esqueci, que o Atlântico Sul é também o Rio da Prata. O Rio da Prata, de onde saía justamente a prata de Potosí, que é na atual Bolívia, que ia para o Rio de Janeiro, para Luanda, chegava em Lisboa, ia parar na China, porque o comércio europeu com a China era sempre deficitário. A China, esquematicamente, exportava porcelana e seda, e os europeus estavam sempre vendendo coisa menos valiosa para a China. Então, para pagar a diferença, era pago em prata. A prata era a moeda corrente na China, então ela sumia, e a China engolia essa prata que vinha do Alto Peru, da Bolívia, de Potosí. Então, o Atlântico Sul está no centro da economia mundo nesse período. Isso, então, acaba também no século XIX, retoma no final do século XX, e hoje, com a independência das colônias africanas, o Brasil, depois da política das duas presidências do presidente Lula, o Brasil teve um forte envolvimento com a África. O Lula é uma grande liderança na África, os chefes de Estado conhecem, e hoje tem mais embaixada brasileira na África do que na América Latina. Tem 37 embaixadas brasileiras na África e 32 na América Latina. Paralelamente, eu vou concluir, eu acho que o conceito de América Latina é um conceito evanescente. Até 1900, a ideia de América Latina não existia muito no Brasil, porque era uma monarquia totalmente virada para a Europa, os outros países eram a república, e a ideia de América Latina dos latino-americanos era muito exclusivamente espanhola. Eles não admitiam, eu tenho uma aluna que faz uma tese sobre isso em Paris, uma colombiana, e é muito claro, os exilados republicanos, depois do San Martín e Bolívar, que ficaram na Europa, na França, na Espanha e na Inglaterra, eles não queriam conversa com o Brasil, que era a monarquia, que era considerada a quinta coluna europeia aqui, e não queriam conversa com Haiti, que era país de negro. Eles também discriminavam Haiti por racismo também. E a ideia, então, de república só vai vingar no Brasil através dos juristas do direito público. Tem o primeiro Congresso Pan-Americano
de direito no Rio, quando o Rio vira a capital da República, tem a República no Brasil, é quando Manuel Bonfim escreve o livro sobre a América Latina, 1905, e aí que tem uma reflexão maior. Buenos Aires emerge como um grande porto e há essa ligação que se faz. Hoje, a América Latina está de novo evanescente. O Trans-Pacific Partnership, o TPP, que foi assinado há 2 semanas, não tem a China e não tem a Índia, mas tem o Japão e a Austrália, os Estados Unidos, e puxa o Peru, o Chile, que assinaram, e a Colômbia para o Pacífico. Esses países do Pacífico, a hora que a China se entender com os Estados Unidos sobre essa nova organização do Pacífico, eles vão para o lado de lá. E o México hoje está na mão dos Estados Unidos também, por causa do NAFTA, do North Atlantic Free Trade Agreement. Aliás, quando você mora nos Estados Unidos, você vê os presidentes do México chegar lá, eles falam de norte-americano. A reunião do presidente do México, dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá, e falam, nós, norte-americanos, não tem América Latina. Eles querem representar a América Latina porque tem muito mexicano lá dentro e latino-americano, mas eles, o vínculo deles é todo do outro lado. Inclusive, isso na diplomacia internacional é muito claro. Quando o Azevedo foi eleito diretor da Organização Mundial do Comércio em 2013, que foi a primeira vez que o Brasil conseguiu eleger o diretor de uma grande instituição mundial nascida no pós-guerra, o Brasil, o Azevedo disputou a eleição com um candidato mexicano cujo nome eu esqueci. Esse candidato mexicano era apoiado pelos Estados Unidos e a Europa. Total. Quem apoiou, e uma parte da América Latina, quem apoiou o Brasil foi a Argentina, o pessoal do Mercosul, e a África inteira. O Azevedo foi, e o Japão na outra ponta. O Azevedo foi eleito com os votos africanos, contra o voto da América Latina, porque o candidato era mexicano, da maioria dos países. Essa é a realidade, então, que eu acho que vai evoluir. Quando você sabe também que o maior crescimento da humanidade no século XXI vai ser na África subsaariana, isto é, na África negra, que o Nigéria vai ser o 3º país mais povoado do mundo, a partir de 2030, 2040, que no final dos 15 países mais povoados do mundo, em 2100, vai ter 7 países africanos, 6 países asiáticos e só 2 países americanos, os Estados Unidos e o Brasil, nenhum país europeu. Então, isso é o destino do Brasil, é estar em ligação com esse continente, onde vai viver um membro da humanidade sobre 3. E a América Latina é uma coisa que fica girando com outras forças centrífugas. Eu estou falando isso porque eu estou montando um projeto para que se crie o ensino de história do Atlântico Sul, que me parece ser muito mais pertinente e ter a ver com a nossa história do que a história da América Latina. É um projeto para ensinar no secundário e no superior, porque essa ligação com a África e com a parte da América Latina que nos interessa, que é o Rio da Prata, que é a Argentina, o Uruguai e o Paraguai um pouco. Enfim, era o que eu queria falar, e se vocês quiserem a gente pode discutir um pouco. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Felipe. Então, a gente pode abrir para algumas questões, para alguns comentários, interrogações. Nós já temos lá no fundo o professor Luiz Sérgio. Bom dia, caríssimo. Primeira coisa, eu queria que o senhor considerasse o papel do Caribe. Não sei se o senhor concorda, os países do Caribe pelo menos tinham no passado, não sei se continuarão, uma tendência a se
aproximar da diplomacia brasileira. Então, essa posição especial do Caribe, parece que eles têm uma simpatia por nós, alguma coisa assim. E seria diferente, por exemplo, da América Latina tradicional, não é? Mas eu queria outra pergunta também. A outra é sobre o passado. E aí, levando em consideração o trabalho dos ensaístas, os grandes pensadores cubanos, os grandes pensadores peruanos e os grandes pensadores brasileiros, como é que eles pensaram esse passado americano, essa presença africana, mas os povos originários, né, da América. E aí um tipo de sensibilidade, o velho problema da cultura, professor. Isso sempre aparece em torno do tema do barroco, essas coisas mais gerais e que poderiam ser referência tanto para compreender a sociedade brasileira, ou isso que poderia ainda ser chamado de América Latina, e como para investigar o papel desse passado americano que tem como talvez grande marca essa presença tanto da servidão, no caso dos indígenas, quanto da escravidão, no caso dos africanos transplantados. Quer dizer, uma pergunta sobre cultura, essa segunda. Obrigado. Tá. Vou pegar 2 ou 3. Mais alguma questão? Aqui na frente, por favor. Bom dia. Eu fiquei pensando nessa sua proposição do final de a gente criar um estudo de história do Atlântico, né? E é bastante interessante e ao mesmo tempo eu fiquei pensando na questão dos indígenas, que você mencionou lá no começo, né? Quer dizer, é um dado concreto, a gente pode ter várias evidências de que a história indígena ela é uma subhistória, né? Quer dizer, ela é uma coisa que ela não é basicamente abordada nos livros didáticos, é uma nota de rodapé do livro didático, é uma nota de rodapé nas graduações em História, uma nota de rodapé nas pós-graduações em História no Brasil. São 2 perguntas. Como que você analisa essa permanência de a história indígena não ser estudada, né? Como que você vê isso, né? Dentro do Brasil? E você não acha que essa proposta de estudar o Atlântico, quer dizer, o Brasil vinculado com a África, que ela não pode reforçar ainda mais essa questão de se ignorar a história indígena, uma vez que nós vamos estar, quer dizer, com os olhos voltados para o Atlântico e para o continente africano e, portanto, de costas para o sertão e para a história indígena? Quer dizer, essa proposta ela não pode reforçar ainda mais isso que já acontece, e daria para falar longamente sobre as evidências? Não é uma possibilidade que está dada nisso? Vou pegar mais uma. Sebastião. Bom dia, professor. Eu tenho um interesse particular em estudar uma festa muito frequente em Minas Gerais, Goiás, que é o Congado. A gente normalmente lida aí com uma estatística tradicional de, em termos de 65% de uma população negra escravizada vindo para essa região na época da mineração. 65% teriam vindo dessa região do Congo, Angola, Moçambique, do grande tronco linguístico cultural banto, e os demais, muitas vezes chamados minas sudaneses, que aí envolve Quetos, Nagô, Fanti-Achante, teria uma presença menor aqui em termos de uns seus 35%. Essa revisão de estatística recente altera esses números? Bom, eu então vou retomar as 3 aqui. Pergunta. A primeira, quer dizer, a proximidade do Caribe com o Brasil é meio remota, tem uma simpatia, um conhecimento. O Caribe hoje está voltado, o Caribe
inglês, a Jamaica concretamente, tem uma ligação mítica com a África. A bandeira da Jamaica é igual à bandeira da Etiópia, e os Rastafari são os guerreiros do imperador da Etiópia. Esse negócio do reggae é tudo de lá. Isso é uma reconstrução da África, porque a Etiópia é o único reino africano que nunca foi derrotado, que sempre foi um Estado organizado, que derrotou, aliás, os italianos na Batalha de Adwa. Isso, então, tem esse lado, mas eles estão virados para a Inglaterra e os outros estão virados para os Estados Unidos. Não é? Eu acho que é muito interessante. Quando a Guiana holandesa virou independente, que se transformou no Suriname nos anos 70, a elite foi para os Estados Unidos, a classe média foi para a Holanda para ter o previdência social e todo o esquema do welfare state holandês, e ficou no Suriname os pobres, que não querem nada. Ninguém pensou em vir para o Brasil, porque é uma barreira cultural muito grande. Mas, evidente, agora com essa coisa da abertura de Cuba, os laços com os Estados Unidos, isso ainda vai virar muito, muito mais. Mas, através da presença hispanófona dos latinos nos Estados Unidos, que é quase uma segunda cultura lá, isso o Brasil entra meio nesse circuito também. Mas isso é um problema. Aliás, o Caribe é justamente um contra-exemplo do como se devia estudar a história. Porque tem uma historiografia holandesa, uma historiografia francesa, uma historiografia inglesa, uma historiografia espanhola, e uma não conversa com a outra. Cada um faz do seu canto, e como se fosse outro planeta. É justamente uma região que devia ser estudada globalmente, e ela nunca é estudada globalmente. Mas, com relação à África, eu acho que o Brasil escondeu a história da África totalmente. O livro que eu falei do Capistrano, Capítulos de História Colonial, que é um livro de 1906, cita Angola uma vez indiretamente. Some. O História Geral do Varnagen não fala da África. Aliás, a história indígena não estava escondida. A história indígena foi altamente privilegiada pelo Instituto Histórico e Geográfico. Ela estava em primeiro plano. O Tupi-Guarani era ensinado no secundário em São Paulo nos anos 40. As cidades tomaram nome indígena. O recalque inteiro sempre foi com a história africana. E isso é que era escondido. Eu acho que a história africana não vai fazer sumir a história indígena. Ao contrário, o que eu estou dizendo não é que a história indígena é uma subhistória. Eu digo que ela deve ser estudada em contato com a história do tráfico negreiro. Da mesma forma que a história da imigração no século XIX deve ser estudada em contato com a história da escravidão. Tem toda uma historiografia que estuda a imigração como se ele estivesse chegando na Argentina ou no Canadá. A imigração é feita para tapar o buraco que vão sendo criados pela transição que vai chegar na abolição. A legislação é toda em função disso, desde o começo. E a história indígena também tem essa dimensão. Aliás, logo tem uma primeira revolta na ilha de São Tomé, nos anos 1560, que vai uma primeira revolta escrava que toma a ilha tudo, a primeira revolta escrava do sistema atlântico. Entre parênteses, eu não estou falando de estudar uma história atlântica, mas a história do Atlântico Sul. A história atlântica é essa coisa totalmente dominada pela historiografia anglo-saxônica, onde o Brasil não existe. Mesmo você pegar uma história, o ponto de vista conservador, o ponto de vista tradicional dominante, que é o Bernard Bailyn, é o grande catedrático de Harvard, que escreve sobre história atlântica, não tem Brasil.
Mas você pega também alguém como Paul Gilroy, que escreveu Black Atlantic, que está até traduzido, não tem Brasil também. Ele vai fazer uma história aí, do ponto de vista dos negros, não tem Brasil. Eu debati isso com ele. Quem for no site aí acha, em Paris, da École. Eu disse para ele, seu livro devia se chamar A História do Atlântico Norte. Você citou os franceses errados, você citou Derrida, Foucault, vários franceses, mas você devia ter citado Roger Bastide, Pierre Berger, vocês nem sabem que existe, porque esses caras estão falando da questão negra no Brasil. Não tem mulato no livro dele, não tem nenhum autor. O Brasil é citado 3 vezes indiretamente. Mostra o absurdo que a gente não pode entrar nessa, justamente separar o Atlântico Sul da história atlântica de dominação europeia e de africano que foi para os Estados Unidos ou para o Caribe. O fluxo maior, como eu mostrei, está aqui, é outra coisa. E há, então, esse recalque com a história da África. A primeira cátedra de História da África foi criada na USP em 1999.